Olá! Tudo bem com vocês? Começando aí com um atraso de meia hora, mas eu espero que vocês apareçam. Tudo bom, pessoal? Oi, Carolina! Tudo bom, pessoal? Oi, Helena! Oi, Ana Paula! Boa noite! Então, estamos aqui mais uma vez para o nosso Melhores do Mês, em que eu vou falar sobre os livros que fizeram mais sucesso com as crianças no mês de junho. Tem umas novidades aqui, umas coisas que eu nunca mostrei. E também vou comentar alguns livros que estão em promoção lá na livraria, que a promoção vai acabar... Hoje é que dia? 23. Vai acabar sexta-feira, tá? Então eu faço questão de mostrar algumas coisas que eu acho que vão ser aquisições muito boas para a livraria de vocês. Para a livraria não, para a biblioteca de vocês. Então eu já vou começar falando sobre eles, tá bom? Eu não li esses aqui que eu vou mostrar agora, eu não li para as crianças, porque eles são para crianças mais velhas, mas eu queria muito chamar a atenção para eles, porque são livros muito bons, e se você tem filho acima de 6 anos, você já vai poder aproveitar, tá? Recebo muita pergunta, né, de livro para criança mais velha, então tá aí, eu vou mostrar alguns títulos que servem perfeitamente para crianças mais velhas, tá bom? Então, o primeiro que eu vou mostrar é o seguinte, tem essa coleção aqui da Autêntica, editora Autêntica, de contos de fadas, As Mais Belas Histórias, que eu fiquei muito tempo, assim, me perguntavam sobre essas edições da Autêntica, eu realmente não conhecia, e agora que, né, com a livraria, eu passei a conhecer também muita coisa, e eu fiquei muito impressionada com a qualidade das histórias aqui, né, porque as versões estão bem fiéis, né, as histórias de Grimm. Aqui, na verdade, não tem só histórias de Grimm, tem histórias de Perrault, do Andersen, né, é uma compilação de vários autores. Vários autores, assim, né, vocês sabem, não sei se vocês sabem, mas os irmãos Grimm e Perrault, eles não eram propriamente autores dessas histórias, né, eles eram compiladores. Então, e os Grimm, principalmente, fizeram parte daquele movimento do romantismo, né? De coletar histórias populares e tudo. O Perrault é mais antigo. Mas, então, eles não eram os autores dessas histórias, mas eles foram compiladores. O Andersen, não. O Hans Christian Andersen, ele realmente escrevia, ele criava as histórias da cabeça dele. Né? Então, esse livro aqui reúne várias histórias de vários desses. Então tem dos Grimm, tem do Hans Christian Andersen, tem do Perrault. E o texto tá muito bom, né? E a versão das histórias tá muito fiel. Então eu acho que vale a pena, se você tá pensando em adquirir uma coleção de contos de fadas, acho que esse aqui vale a pena. Idade. Bom, eles não são, né? São contos longos. Ó, vocês podem ver aí, tem ilustração, mas são poucas ilustrações. Tá dando pra ver, né? Então é bastante texto. Como eu já disse em outras ocasiões, eu costumo ser bem conservadora no sentido de ler textos mais avançados para criança pequena. Eu não faço isso, né? Meus filhos, por exemplo, a minha mais velha vai fazer 4 anos ainda, eu não leio esse tipo de livro para ela. Eu sei que tem pais que leem e dizem que a criança se concentra, presta atenção e tudo. Bom, eu prefiro o livro ilustrado, inclusive tenho um artigo lá no blog em que eu falo sobre uma pesquisa que comprovou que o cérebro da criança funciona melhor, né, o da criança pequena, né, até 6 anos, funciona melhor com narrativas ilustradas, é como se houvesse menos estresse ali para as partes do cérebro se comunicarem. Então, a experiência para a criança é mais agradável mesmo quando o livro é ilustrado. A partir de 5, 6 anos já é possível migrar para esses livros, sem abandonar os livros ilustrados, mas já é possível passar para livros que tenham mais texto e menos ilustração. Então eu diria que a partir de 6 anos para leitura em voz alta é o ideal. Marcelo, meu filho tem 5 anos e é super habituado à leitura em voz alta. Posso fazer? Pode, né? Ainda mais que na leitura em voz alta você vai comentando a história, né? Você não faça uma leitura corrida sem verificar se a criança está conseguindo acompanhar, né? Faça uma leitura em que você vai, às vezes, recontando o que você acabou de ler, né? Para ter certeza de que a criança está acompanhando. Lá pela segunda, terceira vez que você está lendo, aí você já consegue fazer uma leitura sem essas paráfrases, né? Vamos dizer, sem essas explicações sobre o que você acabou de ler. Então, ideal para acima de 6 anos, dependendo dos hábitos da criança, né? 5 anos já dá para ler em voz alta.
Uma coleção muito boa, tá? Então, aqui, ó, o que eu falei, ó. Andersen, Grimm, Perrault, tá bom? E vocês sabem que na livraria também tem... Na livraria também tem os contos de Grimm, da tradução do Monteiro Lobato, né? Também tem contos de Andersen e contos de Perrault, em volumes separados. Qual que é a diferença, Marcela? A diferença é simplesmente de tradução, né? A idade eu mantenho, né? A faixa etária desse aqui seria a mesma pro volume aqui com a tradução do Monteiro Lobato. E aí eu vou mostrar para vocês um trecho da mesma história, João e Maria, nesse livro aqui e nesse livro aqui do Monteiro Lobato, tá? Da tradução do Monteiro Lobato. Para vocês verem que é tranquilo de ler para uma criança acima de 6 anos. Então eu vou começar pela tradução desse livro aqui. Do livro anterior, esse aqui, Contos de Grimm. Lá na livraria tá em promoção, tá? Aliás, esse aqui também tá em promoção. A livraria é livrariadamarcelo.com.br. Então eu vou ler rapidinho aqui só para vocês terem uma noção da redação, como é que é, tá? Então aqui, eu gosto muito do início das histórias desse livro, dessa coleção aqui da Autêntica, né? Que os inícios são sempre assim, muito antigamente, atrás das 1000 voltas do tempo, né? Sempre tem um comecinho assim, remetendo ao fato de que essas histórias aconteceram há muito tempo, né? Meio que num território, assim, de sonho, né? Olha como é que começa a outra história. Num tempo daqueles difíceis de acreditar, viveu um rei que era o governante mais poderoso do mundo. Vou pegar só mais um outro comecinho aqui pra vocês verem. Num tempo em que não se sabia quanto tempo o tempo tem. Eu adorei esses inícios aqui dessas histórias. Então, João e Maria começa assim, né? Muito antigamente, atrás das 1000 voltas do tempo, às margens de uma grande floresta, morava um pobre lenhador com sua segunda esposa e os 2 filhos de seu primeiro casamento. E aí vai, até aquela cena, famosa cena em que a madrasta sugere ao pai que eles abandonem os filhos no meio da floresta, né? Então, o diálogo é assim. A madrasta diz: "Vou lhe dizer o que fazer, marido", respondeu a mulher. "Amanhã cedo, vamos levar as crianças para a parte mais densa da floresta. Lá acendemos uma fogueira e damos a cada um pedaço de pão. Em seguida, vamos para o trabalho e deixamos os 2 sozinhos. Eles não vão encontrar o caminho de volta para casa e ficaremos livres." Aí o marido responde: "Não, mulher!" exclamou o homem. "Não vou fazer isso. Como posso deixar meus filhos sozinhos na floresta? Os animais selvagens logo viriam os animais selvagens logo viriam e os deixariam em pedaços." Essa é a tradução aqui da Autêntica. Daí, o Monteiro Lobato, no mesmo trecho da história, traduz assim. A mulher diz: "Tenho uma ideia", respondeu a mulher. "Poderemos levá-los pela manhã bem cedo para o meio do mato, fazer fogo e lá deixá-los com um pedacinho de pão para cada um. Voltaremos para casa sem que nos vejam e assim ficaremos livres dos 2. "Não, tal eu nunca faria", disse logo o lenhador. "Não sei como tens coragem de pensar nisso. Sozinhos na mata, as feras logo os devorarão." Então a gente percebe que a tradução do Monteiro Lobato utiliza a segunda pessoa, né? É uma tradução mais enxuta, ele usa menos palavras para dizer as coisas, né? É uma linguagem bem rica a desse livro aqui. Mas eu também gosto bastante dessa versão mais, digamos assim, mais... Não é mais popular, mas menos refinada dessa aqui. Eu gosto dos 2. Tá? Então, Marcela, qual que eu compro? Bom, se seu filho tem 5, 6 anos, eu compraria esse daqui, tá? Quando ele for um pouquinho mais velho, eu leria esse daqui, do Monteiro Lobato. Mas isso sou eu. Se você já preferir partir para a tradução do Monteiro Lobato, você pode também. Então, são 2 volumes, né? As Mais Belas Histórias, volume 1, volume 2. Tá. Então, estão lá em promoção na livraria. Tem esse aqui também, o livro dos Santos e Heróis, que eu mostrei nos stories hoje. Gostei demais desse livro.
tá? Eu vinha conhecer esse livro não faz muito tempo. E a gente leu a história, eu li aqui em voz alta, só que as crianças, como eu disse, elas ainda não se fixam muito em histórias que tem pouca ilustração, né? Então eu tava lendo em voz alta mais como exercício mesmo, e eu achei bem legal, que é o seguinte, quem já leu biografia de santo já deve saber que essas biografias costumam ser bastante enxutas, né? Eles vão elencando os fatos, assim, não tem um trabalho muito literário em cima do texto, né? Eu comprei esses 3 que o Monteiro Lobato traduziu, meu filho mais velho de 7 anos amou. Puxa, que bom, fico feliz. Já esse livro aqui, ele faz o seguinte, ele pega um episódio da vida do santo, um episódio marcante da vida do santo, e o desenvolve de forma bem literária. Então ele dá alguns detalhes, assim, falando, por exemplo, sobre como é que estavam as feições, né, do santo, como é que estava o dia, se fazia muito calor, e tudo. São detalhes, assim, da história que deixam a narrativa mais concreta e é bem legal para ler em voz alta. Então, eu gostei bastante das narrativas desse livro. Não li todas ainda, mas achei bem legal. E histórias de santos, enfim, são sempre muito interessantes, né? E importantes da gente conhecer. Então, recomendo também. Tá lá na livraria em promoção, do Andrew Lang e Leonora Lang. Aqui. O livro dos santos e heróis. Bom, esses eram os livros da livraria que eu queria mostrar hoje aqui para vocês. Agora eu vou passar para os livros que nós lemos no mês de junho com as crianças, né? Tenho aqui algumas novidades, como eu falei, né? Alguns livros que eu nunca mostrei. E eu vou dar umas dicas que eu acho que vocês vão gostar aqui de como lidar com livros em inglês, tá? Bom, primeiro, esse aqui eu já mostrei. Acho que no vídeo passado. É um livrinho, eu leio com o Francisco, de 1 ano. Ele fez 1 ano agora em junho. Ele adora esse livrinho aqui. Livro para bebê, você não precisa ter muita variedade, tá? Eles realmente não precisam se preocupar com quantidade para bebê. O mais importante é que você faça várias releituras do mesmo livro. E é muito legal você ver que o bebê começa a querer já pronunciar as palavras do livro, né? Então, na primeira frase do livro, o que é isso? Aí, quando eu leio isso pro Francisco, ele olha para mim e fala, isso. É muito fofo, gente, eu acho muito lindo. Então, é um livrinho da Lane Smith, eu leio com o bebezinho. E, né, um livro que eu já mostrei, sei lá, centenas de vezes, e ele continua amando, Uma Lagarta Muito Comilona. Esse aqui é campeão, né, não tem jeito. É o livro favorito do Francisco. Tá? Além disso, eu leio poemas para ele, leio poemas da Cecília Meirelles, do livro Ou Estou Aquilo, que eu sempre repito os mesmos poemas, né, eu não fico lendo o livro variando muitos poemas. E para mim faz muito bem fazer isso, porque cada vez que eu releio os poemas, eu percebo mais coisas dele e eu vou acertando mais a musicalidade do poema e tudo. Então, não se preocupe com variedade, tá? Para bebê. Para Esther e para o Henrique, eu vou mostrar os livros juntos e vou destacar, né, quem curte mais o livro, se é ele ou se é ela. Bom, o primeiro livro que eu tenho que mostrar, que foi o favorito disparado nesse mês, é esse aqui, que é nada menos que a história de João e Maria, em inglês, né? Então, Hansel and Gretel. Marcela, mas o livro está em inglês, né? Como é que eu faço? Eu vou mostrar uma coisa desse livro que vocês vão entender como é que você faz. Mesmo que você não saiba inglês, as ilustrações desse livro são tão perfeitas que você vai conseguir contar a história, mesmo sem saber inglês, tá? Olhem essas ilustrações. Olha isso. Gente, criança ama ilustração realista. Tá? Eles amam mesmo. Tanto o Henrique quanto a Esther gostam muito desse livro. Essa aqui é a cena que eu acabei de ler, em que a madrasta sugere ao pai que eles abandonem as crianças. Aí as crianças estão acordadas, elas ouvem toda a conversa, tá vendo? E eles se demoram nessas ilustrações e ficam perguntando, né? O que é isso aqui embaixo da cama? Né? Tem uma cena aqui
Eles adoram todas as ilustrações desse livro, mas aqui eles sempre perguntam o que é isso, né? Aí eu digo, é a carroça. Aí eu sempre digo e aponto, né? É a carroça. Quando eu digo e não aponto, a Esther fala, aponta, mamãe, aponta. Leitura com criança pequena você tem que fazer sempre do mesmo jeito, né? Que eles reparam mesmo e cobram, né? Que você faça do mesmo jeito. Então, se é para ler sempre do mesmo jeito, a dificuldade que você tem quando o livro está em inglês é essa, né? Que cada vez que você conta, você meio que reconta com as palavras de uma determinada forma. Como é que eu fiz? Eu não fiz a tradução com fita washi, né? Que é essa fitinha aqui, fofinha. Essa fita washi, ela não danifica o papel, então o que eu tenho acostumado a fazer? Eu colo a fita washi em cima do livro e escrevo a tradução em cima, né? Eu não fiz assim com esse livro por absoluta falta de tempo. Eu não tive tempo de pegar e traduzir a história. Então, como é que eu faço? De tanto recontar a história, eu acabei memorizando a forma como eu conto. Então, por exemplo, eu começo a contar assim. Gente, cadê a primeira página? Aqui. Então, assim, eu começo a contar assim. Era uma vez uma família muito pobre que morava à beira de uma floresta. O pai era um lenhador. A mãe dos meninos havia morrido há muitos anos. E ele se casou de novo com uma madrasta muito má. O nome dos meninos eram João e Maria. Pronto, acabou. Primeira ilustração, é isso aí que eu falo. E eu já decorei. De tanto ler desse jeito, eu já decorei. Uma coisa que me ajudou, foi ter lido a história João e Maria antes de ler esse livro. Então, é o que eu recomendo. Se você quer um livro lindamente ilustrado, né, procure os livros do Paul Zelinsky, aqui, esse ilustrador aqui. Paul Zelinsky, ele é maravilhoso. Pegue o conto em português, leia, aprenda o conto e reconte com as ilustrações. Olha aqui a cena em que eles voltam para casa, que eles seguem as pedrinhas e voltam para casa. Vou mostrar a cena que toda criança adora, que é a da casa de doces, né? Gente, eu não sei se eu já mostrei esse livro aqui no Melhores do Mês antes, tá? Realmente não sei, mas tá aqui de novo a casinha. As crianças param nessa ilustração aqui, gente, e ficam, ó. Aliás, lembrei uma coisa que eu não queria esquecer de dizer pra vocês. Se você é um pai que não tem muita disposição à noite, né? Se você sente muito cansaço à noite, se você não tem paciência, não comece essa história de ler para os seus filhos antes de dormir. Porque hoje, com meus filhos que não têm nem 4 anos, eu já fico 1 hora com eles no quarto lendo essas histórias, né? A gente lê em média 3, 4 livros, mas como tem as perguntas e toda a conversa em torno da história, eu fico 1 hora no quarto. Pra mim, é ok, né? Eu gosto de fazer, eu não me canso, inclusive eu tenho tomado aí umas vitaminas, umas coisas pra aguentar o tranco, né, gente? Não só da leitura em voz alta, mas de tudo, né? O tranco de 3 crianças pequenas, então, um trabalho, casa e tudo. Então, eu recomendo isso. Se você não tem paciência e não tem essa disposição, então nem comece esse negócio de ler antes de dormir. Leia durante o dia. A parte da manhã é uma parte que muitas famílias relatam que para elas é a parte do dia que funciona melhor, a leitura em voz alta, né? Então, depois do café da manhã, né? Ou então à tarde, depois da soneca da tarde. Então, enfim, né? Demora mesmo, tá? Não pense que você vai conseguir ler uma historinha só e tchau, boa noite, né? Vamos dormir. A criança pede mais história mesmo, tá? Eu coloco os meninos para dormir, a gente geralmente sobe para dormir antes das 8, né? 15 para as 8, a gente já tá no quarto. E aí eu começo a ler e eu tenho saído do quarto, né, por volta das 9 horas. É mais tarde do que eu gostaria que eles fossem dormir, mas eu prefiro fazer um ajuste, então, de levá-los para cama, tipo 7h30, né, e sair do quarto 8h30, do que perder esse horário da noite com eles. Eu gosto muito, né, mas aí sou eu.
E eu tenho certeza que muitos pais que estão aqui também são assim. Mas tem uns que eu sei, chegaram do trabalho, às vezes, muito cansados, né? Não tem mais pilha mesmo para conseguir ler. Então, o melhor é que leia pela manhã ou durante a tarde, tá bom? Então, João e Maria, fica aí a dica também para aproveitar livro em inglês. Outro livro que eles gostaram muito, também em inglês, e eu faço a mesma coisa que eu faço com o outro, é esse aqui. Inclusive, eu mostrei nos stories. Mostrei nos stories dias atrás, e hoje a Esther falou o nome desse livro lá nos stories, que é O Jardineiro da Noite, The Night Gardener. Esse livro é uma maravilha. Assim, as ilustrações dele são lindíssimas, né? E é como eu disse, as crianças gostam muito de ilustração realista. Eles adoram ficar olhando para essa ilustração aqui, vendo o nome de cada ferramenta de jardinagem, ó, a foice, né, a foicinha, a tesoura de jardinagem, o alicate, né, você sai nomeando tudo, né? Muitas vezes eu tenho que pesquisar o nome das coisas para poder responder as perguntas deles. Aqui é um orfanato, então você já pode falar para eles, né, que o orfanato é um lugar onde as crianças que não têm nem pai nem mãe moram, né? Esse aqui é o menino William, o menino órfão da história. E, gente, as crianças reparam cada coisa nas ilustrações que eu juro pra vocês, eu fico boca aberta. Olha só, se vocês repararem, o jardineiro da noite vem andando e o menino William tá desenhando alguma coisa no chão, né? Foi a Esther que reparou que ele estava desenhando uma coruja. E aí, no dia seguinte, quando ele acorda, ele encontra a árvore em forma de coruja. Aqui. Ou seja, o jardineiro passou pelo menino, viu o que ele estava desenhando no chão e né, fez a escultura em forma de coruja na árvore em frente ao orfanato. É lindo, é cheio de detalhes assim, esse livro. As frases são bem curtinhas, de modo que se você usa Google Tradutor, funciona bem. Eu não uso o Google Tradutor, né, mas eu fiz isso. Eu li o livro em inglês primeiro, vi o que era em cada página e conto em português. E, na verdade, as ilustrações já contam a história, né? Então, você só precisa ir narrando, assim, o que você está vendo. Esse livro, realmente, a narrativa é muito simples, né? O menino William, eu sempre digo menino William, o menino William, ele aprende a fazer as esculturas em árvores também, com esse jardineiro da noite. E aí, no final do livro, vem a frase assim, depois... Como é que é? Então, depois que o inverno passou e a primavera chegou, né? Aqui a cena do inverno, né? E a primavera voltou, a cidade nunca mais foi a mesma. E nem o William. E o William também não foi o mesmo, nunca mais foi o mesmo. Porque ele aprendeu uma profissão. Né? Ele agora faz esculturas de árvores, né? Tem um nome isso, né? Como é que é o nome disso? Topiarismo, alguma coisa assim. Topiária, acho que é isso. Essa arte de podar, né? Topiária. Essa arte de podar de forma artística. Né? Então, eles gostaram demais. Tanto o Henrique quanto a Esther. Bom, agora vamos para o livro em português, né? Lá vem o Ratinho Carteiro. Eles adoraram. Da Marianne Dubuc. Não sei se é assim que pronuncia. Gente, esse livro... Meu Deus do céu. Isso aqui é praticamente um Richard Scarry. Né? Uma versão do Richard Scarry. Com traço diferente, é claro. Richard Scarry é o autor do Nico Minhoca, né? E do meu primeiro dicionário. Né? Vocês vão entender logo por que eu tô dizendo isso. As ilustrações são muito ricas em detalhes. E as crianças ficam, né? Tempão reparando todos os detalhes. Então, aqui, as ilustrações não são, assim, lindíssimas, né? Mas elas são, assim, dá para identificar bem o que é cada coisa, né? Então, aqui, por exemplo, as crianças já identificam que é caixinhos dourados, né? Na casa do urso. Esse livro tem umas brincadeiras, assim, com os contos de fadas. Aí as crianças ficam vendo o que o ratinho vai entregar para cada um, o que tem na casa de cada um. E aqui, olha, prestem atenção nessa ilustração aqui do ratinho, do coelhinho. Essa é a casa do coelho, né? Aí aqui, coelho, né?
família grande, um monte de gente. A Esther ficou louca nessas beliches aqui, agora ela quer uma beliche, quer porque quer uma beliche. E olha o que esse coelho está fazendo, né? Vocês podem imaginar que as crianças ficam o tempo todo querendo que eu volte nessa página aqui dos cocozinhos aqui do coelho, porque crianças acham engraçadíssimo esse negócio de cocô, né? Eu não sei o que é que tem de tão engraçado assim, mas eles morrem de rir, né? Então, felizmente é só nessa página que tem isso, porque senão você não ia conseguir ler o livro, né? Elas iam ter que ficar voltando sempre uma página pra mostrar lá o... Ai, ai. Deixa eu mostrar outra brincadeira aqui que esse livro tem, que é quando mostra o lobo, a casa do lobo. Olhem só. O lobo tá aqui preparando o jantar dele, né? Com as ovelhas aqui que ele pegou, né? Isso aqui lembra a história do lobo e os 7 cabritinhos, né? São ovelhas, né? E os 3 porquinhos, olha aqui. Os 3 porquinhos estão assaltando a casa do lobo. E atrás da árvore tem quem? A Chapeuzinho. Então é bem legal. Se a criança já conhece as histórias, ela vai identificando aqui os personagens, né? Então é um livrinho despretensioso, engraçadinho. As crianças gostaram bastante. Ambos gostaram, tanto a Esther quanto o Henrique. Lá vem o ratinho carteiro. Bom, agora tem um livro que eu vou fazer aqui umas ressalvas aqui ao livro, mas a Esther adorou, né? Esse aqui é a Esther que gosta mais, que é A Pequena Sereia. A Pequena Sereia do Hans Christian Andersen, né? Ilustrado pelo Quentin Greban. Não sei se pronuncia assim o nome dele, mas esse é um ilustrador que tem muita coisa dele já em português. Provavelmente vocês devem conhecer. Bom, a Esther amou esse livro, porque, enfim, ela gosta das ilustrações e tudo. Só que eu achei que esse livro tem algumas coisas que eu não gosto, então eu fiz umas adaptações. Primeiro, bom, eu achei que a ilustração da sereia está bem ok, não achei que tem nenhuma indecência, assim. Aqui, ó, a pequena sereia, né? Mas o ilustrador, por algum motivo, ele pegou uma inspiração oriental nessas ilustrações. E o príncipe, olha aqui, ele é oriental, tá vendo? Aí as crianças ficam perguntando o que é isso aqui, ó. Aí eu falo, é um homem gordo. Né? E o príncipe parece mulher, olha aqui. Na cena em que ele é resgatado das águas, olha aqui, parece mulher, né? Mas é o príncipe. Isso aí eu não curti muito, não. E também a cena em que, a passagem da história, em que as irmãs da Pequena Sereia aparecem e trazem uma adaga, né? E elas dizem assim, deixa eu ver se eu acho aqui, se eu acho aqui o trecho. Aqui, ó. Sacrificamos nossos cabelos à feiticeira em troca de ajuda, para que você não morra esta noite. Ela nos deu uma faca. Aqui está. Antes do nascer do dia, é preciso que você a enterre no coração do príncipe. Nesse instante, suas pernas se juntarão numa cauda de peixe e você voltará a ser sereia. Eu não leio assim, tá? Na verdade, eu não leio esse livro. Eu também faço aquilo que eu faço com os livros em inglês. Eu vou narrando a história, como eu já conheço a história, eu vou narrando. E até para ficar mais curto, porque como a gente lê 3, 4 livros por noite, se eu for ler realmente o texto, vai ficar muito demorado. Então eu vou contando a história, mas nessa parte em que fala enterrar no coração, eu não leio assim, tá? Eu digo que a Pequena Sereia teria de cortar os cabelos do príncipe. Marcela, mas você não gosta, você não diz que a gente não pode ocultar o sofrimento, não sei o quê? Eu acho sim, tanto que eu leio histórias de santos para as crianças, de outros livros, não desse que eu mostrei, mas eu leio histórias de santos para eles e eu não oculto os fatos ali, mas são histórias reais. O Andersen, eu acho que ele tem primeiro, ele tem duas coisas que para criança pequena não é muito legal. Às vezes ele é muito melancólico, né? Tem algumas histórias que são muito melancólicas. E nessa história aqui da Pequena Sereia, eu acho uma história adulta, né? Eu não acho uma história realmente infantil.
Mas, como a Esther gostou muito dessas ilustrações e tudo, então eu deixo ela ver o livro e tudo. Mas eu acho que esse trecho de enterrar a faca no coração, ainda mais essas palavras que o autor usou, o tradutor, na verdade, adaptador usou, eu achei, assim, desnecessário, né? Essa imagem, você enterrar a faca no coração de alguém, eu não quis dar essa imagem aqui nessa história. Então eu disse isso, que ela teria de cortar os cabelos do príncipe, e no momento em que ela fizesse isso, a esposa do príncipe morreria, e aí a sereia poderia se casar com o príncipe. Mas quando a sereia entra no quarto e vê o casal dormindo, ela acha os dois tão lindos, né, que ela desiste dessa ideia e ela joga a faca, a adaga, ao mar. Ela lança a faca ao mar e aí ela vira espuma do mar. E aí tem uma coisa, na história original, a sereia vira espuma do mar, mas depois de alguns anos, ela vira um... Como é que tá na história original, gente? É como se fosse um espírito do ar, né? Enfim, ela vive para sempre. Puxa, me fugiu aqui a expressão que tem no livro aqui, que tem a história original. Mas então, enfim, ela vive para sempre. E não tem isso aqui nesse livro. Poxa, é um final tão bonito na história original. Aqui nesse livro diz que simplesmente ela virou espuma do mar, né? Aqui, ó. Contemplou o príncipe uma última vez e mergulhou no mar, onde sentiu o corpo dissolver-se na espuma. Nesse momento, o sol se erguia majestosamente do mar. Seus raios caíam mornos e suaves sobre a espuma gelada. A pequena sereia não sentia a morte. Ela via o claro sol, as brancas velas do navio, as róseas nuvens do céu. Fim. Né? Eu achei um fim, assim, meio... Poxa, a história original tem um fim mais legal, sabe? Se é para adaptar, mantenha o que é bom, né? Então, eu mantenho, quando eu vou contar para Esther, eu mantenho o final da história original, né, em que a sereia viveu para sempre, depois de 100 anos. Se não me engano, tem esse dado aí dos 100 anos na história original. Que ela vive eternamente. Bom, é isso. Praticamente eu não leio a história desse livro, como está escrito aqui, mas eu aproveito as imagens e eu só faço isso porque realmente a Esther gostou demais e fica pedindo a história da sereia. Daí eu leio, né? Leio assim, recontando. Bom, tem um livro aqui que eu vou mostrar, porque vai que você o encontra num sebo qualquer da vida, né? Eu já tive seguidoras que disseram que encontraram esse livro, porque infelizmente ele está sumido, não se encontra mais em lugar nenhum. E o Henrique adora esse livro, que é o Parem de Construir, é Hora de Dormir. E o que eu achei assim, incrível foi a tradução desse livro, porque ele é uma história rimada, ele utiliza termos de engenharia e caminhões, né, e tudo, escavadeira, bulldozer, coisas difíceis de rimar, né. E o tradutor, gente, conseguiu a proeza de fazer uma tradução muito legal desse livro. Inclusive, eu vou até ver o nome, eu já vi, mas eu esqueci. Rafael Mantovani é o tradutor. Rafael Mantovani, ó, tiro o meu chapéu pra você. Conseguiu fazer uma coisa maravilhosa aqui. E, infelizmente, esse livro foi publicado pela Caramelo, capa dura, tudo, mas, sei lá, talvez por questão de direito autoral, né? Perderam o direito aí de continuar imprimindo esse livro. Então, ele mostra os caminhões na construção e o que cada um faz, e aí os caminhões vão indo dormir, né? Então aqui, ó, na construção durante o dia é só barulho e gritaria. Tira a terra, põe a escada, ergue um prédio, abre uma estrada. Mas quando o sol vai embora, todos sabem que é hora. Os caminhões e tratores vão parando os seus motores. Agora eles vão descansar, que amanhã voltam a trabalhar. Aí vai anoitecendo, e aí o livro vai se despedindo de cada caminhão, né? Primeiro ele se despede do guindaste, né? O guindaste não tem medo, puxou ferro desde cedo, seu trabalho é sempre igual, erguer coisas de metal, depois pôr, sem derrubar, cada um em seu lugar. Aí tem aqui, ó. E aí, né, boa noite, guindaste, durma bem, né? Agora encolhe o braço, retira as correntes de aço e abraça forte o ursinho. Ele não quer dormir sozinho. Shhh, boa noite, guindaste. Durma bem. Aí o guindaste vai dormir segurando o ursinho. Olha que bonitinho. É muito legal esse livro.
É um livro premiado, né? Foi primeiro lugar na lista dos mais vendidos do New York Times. Tal. Se você um dia encontrar num sebo, pode comprar. É um livro excelente. Eu só mostrei mesmo porque às vezes vocês podem dar essa sorte, assim, mas infelizmente nem na estante virtual a gente não encontra mais, tá? E para finalizar, tem uma coleção que eu sempre quis conhecer, né? Uma coleção bastante antiga, que eu não conhecia, que é a coleção Açucena. Aqui, ó. Ela vem nessa caixinha. Deste livro que eu acabei de mostrar. Rafinha, ó, eu vou responder, mas esse livro tá desaparecido, viu? Talvez você encontre num sebo. Parem de construir, é hora de dormir. Livro muito bom. Então, a coleção Açucena, que tem 12 livrinhos dentro da caixa. Aqui, ó. São uns livrinhos bem fininhos, assim, né? E são historinhas bem bonitinhas. As ilustrações são muito lindas. Vou mostrar pra vocês aqui. Olhem que coisa linda, gente. As ilustrações são lindas mesmo. Nós ainda não lemos todos os livrinhos. A gente leu O Castigo de Susana e são historinhas assim, que tem moral, viu? Então quem não gosta de livro com moral não vai gostar. Mas o que acontece? Deixa eu ver se eu acho O Castigo de Susana aqui pra mostrar pra vocês. O que acontece? A narrativa é bem feita, as ilustrações são lindas, de modo que não é... Ué, O Castigo de Susana não tá aqui, deve ter ficado lá no quarto. Deve ter ficado, tá vendo? A gente tava lendo aí, eu acabei esquecendo de trazer. Mas eu vou pegar qualquer outra coisa aqui. Como as ilustrações são muito bonitas e a narrativa é muito bem feita, né, com o português bem correto e tudo, é uma leitura que eu acho que vale muito, tá? Esse box aqui, vocês vão encontrar em sebos, tá? A Dona Eva, da Sofos Livraria, né, é um sebo que tem aqui no Instagram, ela tem essas caixas aqui, tá? Então, Sofos, o sebo, né, que vocês encontram aqui no Instagram, falem lá com a Dona Eva que ela tem um bom estoque dessa coleção Açucena aqui. Para qual idade? Eu leio para a Esther, que vai fazer 4 anos. O Henrique, que vai fazer 3 anos, também gosta bastante. Então, a partir de 2 anos e meio, tá? Você já pode ler. Quando eu digo a partir de 2 anos e meio, significa que se seu filho tiver 4, 5, 6... Eu diria que essa coleção pode despertar interesse até uns 7 anos, tá? As ilustrações são tão lindas, gente, que às vezes até depois, tá? Às vezes acontece assim de um pai me dizer, meu filho tem 8 anos, mas quando eu leio para os de 3 anos ele também gosta, né? Então, acontece isso, tá bom? Olha só que bonitinho. Muito bonitinho mesmo. Então, coleção Açucena, vale a pena. Coleção Açucena, vale a pena. Então, gente, esses foram os melhores do mês de junho. Lembro a vocês que até sexta-feira a livraria está em promoção, então vocês aproveitem lá. Tem livros que realmente vocês não vão encontrar com preço melhor em nenhum outro lugar da internet, nem naquela famigerada livraria que eu não vou citar o nome. Então vocês aproveitem a promoção, eu vou procurar mostrar mais alguns livros até sexta-feira. Nós estamos aumentando o catálogo infantil, de modo que daqui a uns tempos a gente vai ter muito mais livros infantis. A gente está com um catálogo hoje bem maior para infanto-juvenil do que para infantil propriamente. E a gente vai fazer sim a classificação por faixa etária, tá? Não garanto que todos os livros do catálogo vão estar classificados por faixa etária. Isso eu não posso garantir. Mas a gente vai ter alguma indicação ali no site, né? Seja uma parte com as faixas etárias, ou seja, a indicação na própria descrição do livro, enfim, como operacionalizar isso eu ainda não sei, mas a gente vai fazer essa indicação sim, tá bom? A livraria tá só começando, ainda tem muita coisa aí pra vir, né? Então, aguardem.
Você indica Dr. Seuss? Meu filho gosta muito. Olha, se o seu filho gosta muito, continue lendo, né? Eu não sou grande conhecedora de Dr. Seuss, não. Eu conheço dele apenas o Gatola da Cartola e tudo que você pode pensar, né? E o fato de eu nunca ter procurado muito os livros do Dr. Seuss, bom, tem duas razões. Uma que eu acho que as pessoas às vezes têm uma relação muito afetiva com o Dr. Seuss, leram quando eram crianças, né? Coisa assim, e aí crescem e continuam gostando dos livros. Quando você conhece esses livros já adulta, como foi o meu caso, eu acho que eles não são assim tão interessantes. Primeiro que eles são livros de vocabulário controlado, né? Quem mora nos Estados Unidos, né, quem se alfabetizou em inglês, com certeza já deve ter lido Dr. Seuss, porque ele é um dos autores mais indicados para essa fase de alfabetização. O Dr. Seuss, a proposta dele era fazer livros para crianças recém-alfabetizadas e livros que não fossem chatos, né? Livros que não fossem aquela amassada, que geralmente são os livros para leitores iniciantes, né? Leitores que estão lendo suas primeiras frases. Então ele criou histórias engraçadas, divertidas, personagens marcantes e tudo, de modo que ele se tornou o autor mais vendido nos Estados Unidos. Ele é o mais vendido nos Estados Unidos, não é porque ele é o melhor autor em língua inglesa, é porque ele é adotado por escolas, ele é adotado nesse momento da alfabetização. Então é claro que vende pra caramba, né? Mas eu não acho as ilustrações dele lá grande coisa, eu acho, aliás, bem feias. E eu acho que quando traduz para o português, perde o grande atrativo, que são os jogos com os fonemas e as rimas até se mantêm, né? Os tradutores aí dão tratos à bola para conseguir manter as rimas, mas eu acho que aqueles jogos de linguagem que ele faz ali, aquelas assonâncias, aquelas aliterações, todas se perdem na tradução em português. Então eu não vejo assim como um autor, sabe, importante, assim, que você deva conhecer. Ele é importante, né, nos países de língua inglesa, especialmente nos Estados Unidos. Mas realmente traduzido e aqui no Brasil, eu acho assim, se o seu filho gosta, ótimo, continue lendo, nenhum problema. Mas não é um autor que eu seja louca por ele, né? E também, quando eu li o Gatola da Cartola, a Esther gostou bastante, né? Mas aí eu não comprei mais livros dele. Vamos ver aqui. O meu vai fazer 8 e para tudo para ouvir as histórias que leio para de 4 anos. Exatamente. Por isso que eu sempre digo assim, esse livro é a partir de 4 anos, né? Se for um livro que tenha boas ilustrações e uma história interessante, até a gente gosta, né, gente? Então, como é que uma criança de 8 anos, 9 anos não vai gostar? Você sempre diz que é bom repetir as histórias, mas meu filho não aguenta muitos dias no mesmo livro. Daí tenho de comprar mais livros por mês para manter o interesse dele para a leitura. Isso é normal? É sim, tá? E, Laís, se você ainda estiver na live, me diga quantos anos o seu filho tem. Porque isso de não aguentar muito as mesmas histórias é comum para criança menorzinha. É mais comum com criança menorzinha, né? Depois, se você estiver aí, me responda. É comum, não tem problema, tá? Você tem que lembrar que o momento da leitura em voz alta é o momento em que você tá cultivando aquilo que é o amor por aquele momento, o amor pela leitura, o amor por ouvir histórias. 3 anos. Tá, super normal. Tá? Então, esse momento tem que ser agradável, né? Então, mas a Marcela falou que tem que repetir as histórias, então eu vou forçar aqui, meu filho vai ter que ouvir as mesmas histórias. Não vai funcionar, né? Aliás, é perigoso seu filho desenvolver uma rejeição àquele momento, né? Então, siga como eu brinco, follow the lead, né? O seu filho é quem vai te dar ali os sinais do que você tem que fazer, né? Então, faça assim. E, principalmente, se você tiver condição, faça rodízio, porque aí aqueles livros dos quais ele já enjoou, voltam lá na frente, daqui a 1 mês, né? Daqui a 2 meses, e aí você acaba tendo releituras do mesmo livro, só que não necessariamente na sequência, né? Já tem crianças que fixam um livro e não aceitam outro por mais de mês, né? O meu filho, quando tinha 2 anos, ele não aceitava outros livros. Hoje ele já aceita. Hoje ele tá para fazer 3 anos, ele já aceita bem.
Mas no início era um custo, assim, para eu conseguir trocar de livro com ele. E muitas vezes até eu ia ler para a irmã dele e ele não aceitava. Tinha que ser o livro que ele queria. Aquele livro lá, né, que ele gostava. Então dava um trabalhinho, assim, para ele aceitar novos livros, né? Pra você ver, cada criança vai ter um traço, né, diferente. Minha filha tem 1 ano e 2 meses e ela é assim. Se enjoa, ela não presta atenção, fica quebrando ao passar as páginas. Uma história nova, ela fica atenta. Pois é. Então, quando você faz rodízio, esses livros acabam voltando num momento futuro, de modo que você tem o aproveitamento da repetição, né? Para que a repetição é importante? Especialmente para a fixação de estruturas, né? Estruturas linguísticas, né? Como eu falei para vocês, quando eu leio para o Francisco a primeira frase do livro, o que é isso? Ele já tenta falar o isso, né? Então, é muito importante que a criança esteja revendo o vocabulário, né? Vocês vejam, a Esther, ela procura se expressar com muita precisão e inúmeras vezes, ela usa palavras que eu não usei com ela, mas que ela viu no livro, né? Então, e ela usa plural, né? Então ela fala assim, as meninas estão brincando, né? As meninas estavam brincando na piscina, né? Então, tudo isso por quê? Por causa das estruturas repetitivas que ela já internalizou. O único livro que ele não enjoou de jeito nenhum é o livro Gigantossauro. Legal, tá normal, não se preocupe com isso, viu, Laís? Acho os livros dele feios, mas minha filha de 2 anos ama Gatola da Cartola. Exatamente. A minha filha também, quando eu li o Gatola da Cartola, ela tinha acabado de fazer 3 anos e ela adorava, né? E aquelas ilustrações são feias mesmo, né? Assim, convenhamos. Aquele traço dele é muito feio. É bizarro os desenhos eu também. Deixa eu ver se eu pego mais algum comentário aqui. Oi, Virgínia. Querida Virgínia. Sempre tá aí, prestigiando. Eu tenho essa coleção Açucena, é belíssima, é muito legal mesmo. Vamos ver aqui. As minhas meninas choraram na leitura deste conto no livro original. É porque ela não ficou com o príncipe. A Pequena Sereia, né? Então, o Andersen é um autor bem melancólico, né? Inclusive, eu não leio muita coisa do Andersen para as crianças, né? Eu leio esse, A Pequena Sereia, A Princesa e a Ervilha, que, para quem não sabe, é um conto em que o Andersen faz uma gozação com a aristocracia, né? Aquele negócio da pele da princesa ser muito sensível, é porque ele estava criticando ali, ele não estava criticando, ele estava fazendo uma brincadeira ali com essa característica das aristocratas de serem extremamente sensíveis, né? Então, assim, uma brisa que bate, né, fecha a janela, estou com muito frio, enfim, pessoal meio fresco, assim. E, segundo comentadores que eu li depois, alguns dizem que, inclusive, como é que eu digo? Aquela sensibilidade é a própria sensibilidade do Andersen, né? Ele estava falando dele mesmo naquela história. Ele era um sujeito muito sensível, né? Se vocês tiverem oportunidade, leiam a biografia do Andersen no livro My Life as a Fairy Tale. Deixa eu ver como é que traduziram isso. Minha Vida, um Conto de Fadas. Deixa eu ver aqui. Eu li esse livro há muitos anos e é muito legal. Minha Vida, Conto de Fadas. Eu sei que tem tradução desse livro. É a autobiografia do Andersen. Ali vocês vão ver que o Andersen é bastante melancólico e tudo, porque ele tinha essa tristeza, né? Ele tinha uma coisa, assim, meio que de uma infância perdida, assim. Mas alguns contos dele são muito lindos, né? A Rainha da Neve, por exemplo. A Rainha da Neve é lindíssimo, né? My Life as a Fairy Tale. Gente, como é que é o nome desse livro em português?
Enfim, procurem lá. Vocês vão achar. Deixa eu ver aqui. 4 ou 5 por noite durante o dia. 4 ou 5 livros por noite durante o dia. Então, durante o dia, a gente lê... A gente não tem um horário fixo para ler durante o dia. Durante a manhã, eu sempre procuro ler para eles. Não é sempre que eu consigo, porque às vezes eu já tô com tanta coisa para fazer, né? Que eu tenho que correr pro escritório e já começar a fazer, então às vezes eu não consigo ler de manhã. À tarde também, se eu consigo ler para um ou para outro, eu leio, né? Seja para Esther sozinha, seja para o Henrique sozinho. Agora, o momento em que em que eu me reúno com os dois para ler ao mesmo tempo é antes de dormir à noite. Agora, de uns tempos para cá, a minha filha passou a pedir também antes da soneca. Antes ela não tinha esse hábito. E eu, como eu tenho ali 40 minutos, né, antes da soneca, eu tenho lido para eles. Só que, veja, a gente tem que combinar antes quais histórias a gente vai ler. Porque senão dá problema. Aquele problema da criança ficar querendo mais e mais e mais e mais e mais. E a minha filha, ela é um pouco, assim, intensa com as coisas. Então, ela meio, né, dizem aí que ela é uma melancólica colérica. Então, ela tem... quando ela gosta de uma coisa, é muito difícil tirá-la daquela atividade. Então, eu sempre tenho que conversar com ela antes e combinar direitinho para não dar problema. Então, é o que eu digo. Se você não tem a disponibilidade de tempo, ou se você não tem paciência, né, e tudo, não invente de ler para o seu filho antes dele dormir. Né? Seja na soneca da tarde, seja à noite. Porque pode ser que você vai ter que ficar, assim, meia hora, 40 minutos, 1 hora lendo. E se você não tem esse tempo, acaba que não vai ser muito legal. Vai ser bem ruim, pra falar a verdade, porque você vai ter que acabar dando uma bronca na criança. Consegui comprar o Nico, fiquei muito feliz. Gente, vocês viram? Ó, quem tá lá no Telegram já tá sabendo que o Nico voltou ao estoque na Amazon, né? Então, se você não sabia, tá sabendo agora. Porque você comentou não gostar da série dos ursos do Nick Bland. Gente, nada demais. Simplesmente eu acho aquelas histórias meio bobas, assim. Mas não vejo nenhum problema com a série, não, tá? O Urso Esfomeado eu acho mais legal de todos. Agora, quando eu digo bobo, o que eu quero dizer, né? Eu acho que a sequência da história não é boa. Os acontecimentos são meio aleatórios. A coisa é meio jogada ali. Parece que é só pra rimar, sabe? Parece que ele foi colocando umas maluquices assim só pra dar a rima e a história eu não acho muito... Eu acho aleatória, eu diria que é isso. As crianças gostam, eu sei que elas gostam e como eu disse que não tem nenhum problema, não é que eu acho que alguma coisa é inadequada, não é isso não, é mais pela construção da narrativa mesmo, que eu acho... não acho muito interessante. E como a gente aqui tem muitos outros livros, eu acabo que não leio esses livros do urso. Eu até tenho aqui os livros do urso, mas como eu não gosto dos livros, eu não leio. E assim, na leitura em voz alta, você tem que gostar dos livros, né? Porque você vai ter que lê-los muitas vezes, então é bom que você goste do livro. Então, quando eu não gosto do livro, eu nem boto ele na roda. Assim. Bom, gente, acho que já deu, né? Deu 1 hora já de live. Vamos ver só mais algum comentário aqui. É isso mesmo, ler à noite parece que não tem fim. Filha sempre pede para ler mais um capítulo, mais uma poesia. Pois é, né? É um momento que eu particularmente gosto muito, né? E eu tenho feito o possível para dar conta, né? Do tranco, assim. Até porque a gente precisa terminar o dia sem estar sendo carregada por um guindaste, né, gente? Então, enfim, tenho tomado minhas vitaminas, tenho tentado melhorar minha alimentação aí para ter energia, né? E como esse é um momento que eu realmente prezo muito, né? Eu fico pensando quando as crianças forem mais velhas, tiverem seus 9, 10 anos, e a gente estiver lendo livros de capítulos, né? E livros que muitas vezes nem eu terei lido, né? Assim, livros que eu não vou ter lido que eu não li na minha juventude e que eu gostaria muito de ler, e aí eu vou poder ler para eles ao mesmo tempo, acho que vai ser muito legal. Então,
é uma coisa que eu sempre quis ter como tradição familiar mesmo, a leitura antes de dormir. Né? Por isso que eu faço tanta questão de manter esse momento antes do sono da noite. Né? Os 3 dormem juntos? Não, o Henrique e a Esther dormem juntos. Ela vai fazer 4 anos e ele vai fazer 3. O menininho, o bebezinho, como ele vai pra cama antes de todo mundo, ele dorme num quarto sozinho. Tá? Eu boto ele pra dormir por volta das 6 horas da tarde. Então ele vai antes. Malu, vou responder a sua última pergunta aqui, ó. Livros de capítulo, você indica a partir de quantos anos? Livros de capítulos é um termo que a gente tem que explicar, né? O que é um livro de capítulo? Livro de capítulo é uma tradução de chapter novel, né? Em inglês a gente tem essa categoria de livros que são livros de transição entre o livro ilustrado e os romances, né? Que são livros mais densos, né? Propriamente ditos, né? Romances. Então os chapter novels, ou os livros de capítulos, são livros que ainda tem ilustrações, só que menos ilustrações e mais texto, bem mais texto. Se você pegar, por exemplo, os livros... qual era o livro que eu estava querendo falar para vocês aqui? A Casa da Árvore Mágica, né? São livros finos, né? Tem menos de 100 páginas e eles têm bastante texto em comparação com um livro ilustrado, mas ainda não são livros muito densos, de modo que um leitor iniciante já consegue dar conta do livro, né? E aí você consegue ler um livro desse para uma criança mais novinha, né, de 5 anos. Eu diria que a partir de 5 anos você pode ler livros de capítulos, esses livros como A Casa da Árvore Mágica. Mas você tem que ver a forma de ler. Você não deve ler, como eu costumo dizer, afogando a criança em palavras, né? Lendo de forma contínua. Mesmo que o seu filho fique quietinho ouvindo, pare de tempos em tempos e veja se ele está conseguindo acompanhar a leitura. Né? Porque não faz muito sentido você ficar lendo um monte de coisa e ele está só ouvindo um fluxo contínuo de palavras. Ele tem que estar criando imagens, né, na cabecinha dele. Então, se você quiser mesmo começar livros de capítulos, pode começar com 5 anos. Marcela, eu já vi você respondendo em alguns lugares que pode começar com 4 anos. Assim, tem algumas crianças que com 4 anos já conseguem ouvir bastante, né? Bastante tempo de uma leitura sem ilustrações. Então, dá para você fazer isso, mas eu não dou isso como recomendação geral, porque essa não é a regra, tá? E também, se você quiser fazer isso com uma criança de 5 anos, vá com calma, né? Não tenha ansiedade de ler livro sem ilustração para o seu filho. Não pense que isso é um ganho muito grande, sabe? Então a gente vai aqui dar um salto de qualidade. A gente vai deixar de ler livro ilustrado, vai passar a ler livro de capítulo, porque aí meu filho vai aproveitar realmente a leitura em voz alta. Isso é uma ideia errada, tá? Então, se você quer fazer essa transição com 5 anos, tudo bem, pode fazer. Não abandone o livro ilustrado, né? Faça os dois, leia o livro de capítulo e o livro ilustrado. Verifique sempre se o seu filho está compreendendo a leitura do livro de capítulo. E, principalmente, não pegue livros muito avançados. Né? Eu quero ler Alice no País das Maravilhas para o meu filho de 5 anos. Olha, eu acho isso um desperdício de livro. Tá? Você está pegando um livro muito avançado, a criança ainda não está preparada linguisticamente, em termos de cultivo da imaginação mesmo para ouvir uma história dessa. É claro que algumas cenas ela vai conseguir entender e vai entender o que está acontecendo. Ela vai entender que tem um coelho correndo dizendo estou atrasado, estou atrasado. Mas, veja, o principal da história vai se perder. E aí ela pode crescer com a ideia de que ela já leu, ou já conhece Alice no País das Maravilhas, sendo que, na verdade, ela conhece cenas do livro. Né? Ela conhece cenas isoladas, então eu não vejo isso como uma vantagem, tá? Você apresentar livros muito cedo para a criança. E isso não é uma opinião só minha, né? Eu já vi várias, como se diz? Não é palestra, webinários de mães homeschoolers, né, americanas e tal, falando sobre como elas conduzem a leitura em voz alta com os filhos, e elas dizem isso.
né? Não antecipem clássicos, por exemplo, com as crianças, porque pode ser que você esteja... a criança pode crescer com a ideia de que, esse livro aí eu já li, esse aí eu já conheço, né? Não vou ler de novo. Sendo que o principal do livro, ela não aproveitou, tá bom? Então, é isso. E se você quiser saber por que os livros ilustrados são a melhor experiência para criança pequena, criança de até 6 anos, acesse leiaparaseusfilhos.com.br, o meu blog. Lá vocês vão encontrar um artigo dizendo por que livro ilustrado, afinal. Né? Lá eu falo sobre um experimento que foi feito por ressonância magnética com crianças durante a leitura, durante a oitiva de histórias e durante a leitura de um livro ilustrado. E vocês vão ver que, por imagem, eles conseguiram ver que o cérebro da criança responde melhor à leitura do livro ilustrado, tá bom? Da criança pequena. Gente, então é isso, né? Teve bastante coisa hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês aproveitem com o filho de vocês. E leiam para seus filhos, acessem a livraria, aproveitem a promoção até sexta-feira. Fiquem com Deus e até a próxima.